Olá a todos e bem-vindos de volta ao Povecast nesta quarta-feira, 8 de janeiro. Esta é a nossa segunda edição do dia. E hoje vamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós. A importância da educação midiática aqui no Brasil. Sabia que o brasileiro passa em média 3 horas e meia por dia nas redes sociais. É muito tempo. É bastante tempo. E isso me leva a pensar, como podemos ter certeza de que estamos consumindo informação de forma crítica e responsável nesse turbilhão digital? É realmente impressionante como as redes sociais se tornaram parte integral das nossas vidas, moldando não apenas o que sabemos, mas como nos relacionamos com o mundo. É verdade. E você tem razão, a educação midiática é fundamental para navegarmos nesse cenário, especialmente no Brasil, onde o acesso à internet muitas vezes se dá por meio de pacote de dados limitados. Imagine só. Nossa. Você tem acesso gratuito à internet, mas só pode usar Facebook e WhatsApp. Não. Isso cria o risco de ficarmos presos em bolhas, sem acesso à informação diversificada e sem as ferramentas para avaliar criticamente o que vemos online. É como se estivéssemos navegando com uma venda nos olhos, sem saber ao certo para onde estamos indo. O mais preocupante é que essa falta de educação midiática não se limita ao acesso à internet. Ela se reflete também na nossa formação escolar. É difícil encontrar escolas, mesmo particulares, que abordem o letramento digital de forma aprofundada. Sem essa base, como podemos esperar, que as pessoas se protejam de golpes online, identifiquem notícias falsas, entendam o poder dos algoritmos que controlam o que vemos nas nossas telas. E esses algoritmos são realmente poderosos, você tem razão. Eles podem nos levar a acreditar que estamos vendo uma representação fiel da realidade, quando na verdade estamos apenas sendo expostos a um recorte enviesado, definido por interesses comerciais ou ideológicos. Um exemplo disso é o que chamamos de racismo algorítmico. Já ouviu falar? Já, mas confesso que não entendo completamente como isso funciona. Pode explicar melhor para os nossos ouvintes. Claro, imagine um sistema de inteligência artificial usado por uma empresa para selecionar candidatos para uma vaga de emprego. Se esse sistema foi treinado com dados que refletem os vieses existentes na sociedade, ele pode acabar perpetuando esses vieses, discriminando candidatos com base em raça, gênero ou outros fatores. Por exemplo, se historicamente menos mulheres ocuparam cargos de liderança, o algoritmo pode acabar dando preferência a candidatos homens, mesmo que inconscientemente. Nossa, isso é muito sério. E como podemos combater esse tipo de discriminação? Simplesmente proibir o uso desses algoritmos seria a solução. Proibir o uso da tecnologia não é a solução, pois ela tem um potencial enorme para o bem. O importante é usá-la com responsabilidade. E para isso a educação é fundamental. Precisamos entender como esses algoritmos funcionam, quais são seus limites e como podemos garantir que sejam usados de forma ética e justa. E que tipo de iniciativas já existem no Brasil para promover essa educação midiática? Você mencionou o racismo algorítmico, mas imagino que esse seja apenas um dos muitos desafios que enfrentamos na era digital. Sim, existem muitos desafios. Mas também existem iniciativas promissoras. O governo federal, por exemplo, oferece cursos gratuitos de educação midiática na plataforma AvaMec. Que legal. E há ONGs como o Instituto Palavra Aberta, com o projeto Educamídia, que trabalham para levar essa discussão para as escolas e para a sociedade em geral. Mas ainda muito a ser feito. Com certeza. E eu acho que essa conversa sobre educação midiática precisa ir além da escola. Os pais também têm um papel fundamental na formação dos filhos para o mundo digital. Concordo, os pais são os primeiros educadores. E têm um papel crucial na orientação dos filhos em relação ao uso responsável das tecnologias. E por falar em desafios, a inteligência artificial, com toda a sua capacidade de processar informação e aprender, também apresenta alguns riscos, não é? Sem dúvida. E um dos maiores perigos é a criação de deepfakes, que são vídeos ou áudios falsos incrivelmente realistas, criados com auxílio da inteligência artificial. Já pensou no potencial disso para espalhar desinformação e manipular a opinião pública? É assustador. Me lembro de ter visto um deepfake do Barack Obama, fazendo um discurso que ele nunca fez na vida real. Era tão real que me deixou chocada. Exatamente. E o problema é que a tecnologia está se tornando cada vez mais acessível, o que significa que qualquer pessoa com um computador e algum conhecimento técnico pode criar um deepfake. E como podemos nos proteger dessas falsificações? É possível detectá-las. Existem algumas técnicas para identificar deepfakes, mas elas nem sempre são eficazes, principalmente para quem não é especialista. A melhor forma de se proteger é ter um senso crítico apurado, questionar a origem das informações e buscar fontes confiáveis. E como podemos garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética e responsável? Essa é uma questão complexa que envolve diversos aspectos, desde a regulamentação do desenvolvimento de novas tecnologias, até a educação da população para o uso consciente da inteligência artificial. É um grande desafio para a sociedade como um todo. E falando em desafios, o que me preocupa é o impacto da exposição precoce às telas em crianças pequenas. Hoje em dia, é comum ver bebês manuseando smartphones e tablets. De fato, essa é uma preocupação crescente. A Academia Americana de Pediatria recomenda que crianças menores de 18 meses evitem o uso de telas, com exceção de videochamadas. Para crianças de 2 a 5 anos, o tempo de tela deve ser limitado a 1 hora por dia.
e sempre com a supervisão de um adulto. Mas por que essa preocupação com o uso de telas por crianças pequenas? A exposição excessiva às telas pode ter impactos negativos no desenvolvimento infantil, afetando a linguagem, a atenção, o sono e as habilidades socioemocionais. E o que os pais podem fazer para minimizar esses riscos? É importante que os pais estejam conscientes dos riscos e estabeleçam limites para o uso de telas pelos filhos. O ideal é priorizar atividades ao ar livre. Então é importante encontrar um equilíbrio entre o mundo digital e o mundo real. Exatamente. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para o aprendizado e o entretenimento, mas é preciso usá-la com moderação e consciência. E falando em equilíbrio, me parece que estamos vivendo um momento histórico crucial, similar à invenção da imprensa ou ao surgimento do rádio e da televisão. Cada uma dessas tecnologias revolucionou a forma como consumimos informação e moldou a sociedade de maneira profunda. Hoje o desafio é nos adaptarmos ao universo digital, que evolui numa velocidade impressionante. E essa adaptação precisa começar cedo, não é? Me parece preparar as crianças desde a infância para navegar nesse mundo digital de forma segura. E responsável é essencial, afinal elas são as que mais tempo passam conectadas. E muitas vezes sem a supervisão adequada. Com certeza. E não se trata apenas de proteger as crianças de conteúdos inapropriados, mas de desenvolver nelas a capacidade de analisar criticamente as informações que recebem, de entender como os algoritmos influenciam o que elas veem online, de identificar notícias falsas e de se proteger de golpes e manipulações. É como dar a elas um mapa e uma bússola para navegar nesse novo mundo. E vale lembrar também que a educação midiática não é responsabilidade apenas da escola ou dos pais. É um esforço conjunto que envolve toda a sociedade. A mídia, por exemplo, tem um papel fundamental na promoção de um debate público qualificado sobre o tema e na produção de conteúdos que ajudem as pessoas a desenvolverem suas habilidades de letramento digital. Sem dúvida. E é importante que esse debate seja amplo e inclusivo, considerando as diferentes realidades e necessidades da população brasileira. Afinal, o acesso à internet e às tecnologias digitais ainda é desigual no país. E é preciso garantir que a educação midiática chegue a todos, independentemente da sua condição socioeconômica ou localização geográfica. Por falar em inclusão, me vem à mente a questão da acessibilidade digital. É fundamental que as plataformas e conteúdos online sejam acessíveis a pessoas com deficiência, para que todos possam participar plenamente desse mundo digital que estamos construindo. Com certeza. A acessibilidade digital é um direito humano e uma questão de justiça social. E é importante que ela seja pensada desde o início no desenvolvimento de qualquer plataforma ou conteúdo online, e não como um adendo posterior. E indo além da acessibilidade, é crucial pensarmos também na diversidade e na representatividade nos meios digitais. É fundamental que as vozes e as histórias de todos os grupos sociais estejam presentes online, para que a internet seja um espaço verdadeiramente democrático e plural. Concordo plenamente. E isso inclui combater a discriminação e o discurso de ódio online, criando mecanismos eficazes para denunciar e punir esses comportamentos. A internet não pode ser um espaço onde o preconceito e a violência se proliferam livremente. E para finalizarmos essa parte da nossa conversa, gostaria de voltar à questão da inteligência artificial, que discutimos anteriormente. É inegável o potencial dessa tecnologia para transformar diversos setores da sociedade, mas é preciso ter cautela e responsabilidade no seu desenvolvimento e uso. Sem dúvida. A inteligência artificial precisa ser desenvolvida e utilizada de forma ética, transparente e justa, sempre colocando o ser humano no centro. E para que isso aconteça, a educação e o debate público são fundamentais. Precisamos entender como a inteligência artificial funciona, quais são os seus riscos e benefícios, e como podemos garantir que ela seja usada de forma responsável e ética. Exatamente. E essa responsabilidade não se limita aos desenvolvedores de tecnologia. Todos nós, como usuários e cidadãos, precisamos nos engajar nessa discussão e exigir que a inteligência artificial seja utilizada para o bem da humanidade. E como podemos fazer isso na prática? Como podemos nos tornar agentes de mudança nesse processo? Em primeiro lugar, é fundamental nos informarmos sobre o tema, buscando fontes confiáveis e diversificadas. Em segundo lugar, precisamos participar do debate público, expressando nossas opiniões e questionando o uso inadequado da inteligência artificial. E, por fim, podemos apoiar iniciativas e organizações que trabalham para promover o uso ético e responsável da tecnologia. Ou seja, não podemos simplesmente nos deixar levar pela corrente. Precisamos ser críticos, conscientes e engajados, para garantir que a inteligência artificial seja uma força para o bem. Exatamente. A tecnologia em si não é boa nem má. O que define seu impacto é a forma como utilizamos. E cabe a cada um de nós garantir que a inteligência artificial seja utilizada para construir um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos. Você mencionou que existem iniciativas e organizações que trabalham para promover o uso ético da inteligência artificial. Você poderia nos dar alguns exemplos? Claro! Existem diversas organizações internacionais, como o Partnership on AI, que reúne grandes empresas de tecnologia, universidades e ONGs, para discutir e promover o desenvolvimento responsável da inteligência artificial.
No Brasil, temos o Instituto de Referência Internet e Sociedade, que realiza pesquisas e advocacy sobre o tema. É importante saber que existem pessoas e instituições se dedicando a essa questão tão crucial. E você, ouvinte, o que pensa sobre tudo isso? Como você se sente em relação a essa era da informação em constante mudança? Que papel você acha que pode desempenhar na construção de um futuro digital mais ético? Lembre-se, a informação é uma ferramenta poderosa. Cabe a cada um de nós usá-la com sabedoria e discernimento. E essa sabedoria e discernimento se aplicam a todos os aspectos da nossa vida digital. Desde a forma como consumimos informação até a forma como interagimos com as outras pessoas online. A empatia, o respeito e a responsabilidade devem guiar nossas ações no mundo digital, assim como no mundo real. E por falar em responsabilidade, acho que é importante lembrar que a internet não é uma terra sem lei. Existem leis que regem o comportamento online. E crimes cibernéticos são punidos pela lei. Com certeza. A liberdade de expressão é um direito fundamental. Mas ela não é absoluta. É preciso respeitar os direitos dos outros. E não usar a internet para propagar discursos de ódio, incitar a violência ou cometer crimes. É isso mesmo. E para quem quiser se aprofundar nesse tema tão importante e relevante, recomendamos os cursos gratuitos de educação midiática na plataforma Avamec e os projetos do Instituto Palavra Aberta, como o Educamídia. A informação é a chave para a mudança. E juntos podemos construir um futuro digital mais ético, responsável e inclusivo. E para continuar se informando sobre temas relevantes como este, não deixe de acompanhar o Povcast, que vai ao ar 2 vezes por dia. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!